É sempre uma grande responsabilidade, mas é sempre também uma honra, né, ter uma oportunidade de falar da palavra de Deus. E essa noite, assim, a gente às vezes é pego de surpresa pelas coisas da vida, né? E como foi falado, nós tivemos um problema lá em casa em relação ao meu tio, mais novo, irmão do meu pai. Mas, graças a Deus, foi um susto e agora tudo está sendo controlado. Mas Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Eu acredito muito naquela frase, né, que a gente escuta muitas pessoas falarem, que antes do Espírito Santo entregar algo para a igreja, ele entrega algo para quem está falando, entregando a palavra. E o Espírito Santo falou muito ao meu coração. E essa noite eu queria começar a falar com vocês que existe, né? Nós sabemos, e por muitas vezes nós conversamos sobre existir, né? Inimigos na nossa fé, inimigos da fé que atrapalham a nossa caminhada com Deus. Nós sabemos disso, e por muitas vezes nós achamos que o inimigo é o pecado, nós consideramos que o inimigo é a tentação. Mas, na verdade, essa noite eu quero falar sobre uma arma sutil que Satanás, o próprio inimigo, né, ele usa contra a gente para tentar atrapalhar a nossa fé. E por muitas vezes ele consegue. E essa arma é a paralisia. O inimigo usa essa arma muito sutil. Na verdade, é algo leve que vem assim, que mexe nas nossas emoções e nos causam paralisia. A verdade é que existem pessoas que elas não desistiram de Deus. Elas acreditam em Deus, acreditam em Jesus, acreditam em toda a sua história, acreditam na palavra. Elas só não estão caminhando com Ele porque elas ficaram paradas. E elas pararam por conta de medo. Elas pararam na fé por conta de decepções. Elas pararam também porque às vezes ficaram esperando o momento perfeito. Porque isso acontece muito na caminhada cristã. Às vezes a gente está esperando algo de Deus que a gente ainda não recebeu e a gente começa a questionar. Então isso paralisa a gente. Porque Deus nunca chamou seu povo para ficar esperando as condições ideais para agir. Ele chamou seu povo para justamente romper e agir. E nessa noite, o texto que a gente vai falar aqui, ele está lá em Eclesiastes, né? Ele foi escrito por Salomão. Nós sabemos que Eclesiastes foi escrito por Salomão. E Salomão, ele foi um homem que viveu muita coisa boa. Salomão foi um homem considerado o pai da sabedoria. Quanta gente gosta aqui de provérbios. A gente lê muito provérbios para tirar muitas lições, né, para a vida. É um texto realmente enriquecedor. Mas quando a gente vai olhar para Eclesiastes, ele vai mostrar que Salomão foi um homem que experimentou riqueza. Salomão experimentou a sabedoria. Salomão experimentou poder e prazer. Mas quando você lê Eclesiastes, você vai ver que depois de tudo que ele viveu, ele considera que a vida, na verdade, é uma grande incerteza. E essa é a verdade. A vida é muito incerta. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. A verdade era para o meu pai estar aqui pregando. Seria ele. Mas a vida, ela não é uma coisa linear. Não é uma coisa que nós fazemos muitos planos, essa é a verdade. Nós fazemos planos, a gente se prepara, a gente bota expectativa, mas a verdade é que você não sabe de fato o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vem. E Eclesiastes, ele mostra isso. Todo esse livro é um livro que eu gosto muito e ele vai mostrar exatamente isso. E no capítulo que nós vamos ler, ele vai mostrar uma pergunta indireta, que é: já que a gente não controla o amanhã, como que a gente vai viver o hoje? Essa é muito uma pergunta, né? Eu quero controlar tudo. Não, mas espera aí, se eu quero controlar essa ansiedade, como que eu vou viver o hoje? E a resposta é, na verdade, muito simples. A resposta é: não fique parado. Você tem que sair da sua inércia. Você tem que viver pela fé. Você tem que trabalhar, viver uma vida com Deus e confiar em Deus.
Eu queria que colocasse para a gente o tema dessa noite. Coloca, por favor. O tema dessa noite: a fé que se recusa a ficar parado. Essa é a verdade. Quando a gente lida com as incertezas da vida, nós sentimos às vezes o medo, e dá mesmo medo. Como que eu vou lidar? E quando a gente escuta muitas crises, né? Às vezes passamos pelas crises dos 20, dos 30, nós entramos em crise, porque às vezes a gente quer saber como que vai ser o amanhã, o que eu posso fazer, qual vai ser o meu futuro, e a verdade é que a gente não tem controle nada disso, né? A gente faz planos, mas a gente não controla. E a primeira coisa que eu quero fazer aqui, na verdade, é que a gente leia o texto. A gente vai ler Eclesiastes 11, de 1 a 6. Vamos ler o texto juntos. Eclesiastes 11, de 1 a 6. Vai dizer assim: o procedimento prudente do sábio. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Só até aí. E a primeira coisa que eu queria comentar aqui é que a fé, ela é lançada antes de colher. A gente sabe muito sobre isso, a gente escuta muito isso na igreja, né? Que você tem que colocar o pé, que Deus vai dar o chão. Mas na prática, não é tão fácil assim. Essa é a verdade. Quando a gente escuta umas frases assim, na prática é totalmente diferente. E ali no primeiro versículo, a gente viu que vai falar assim: lança o teu pão sobre as águas. Isso fica um pouco confuso, né? Porque a gente sabe que se você pegar um pedaço de pão e jogar na água, ele vai derreter, ele vai esfarelar. Então fica meio contraditório pra gente, não faz sentido. Mas aqui, ele está falando, né, Salomão, ele está querendo falar para o povo da época sobre uma linguagem mais comercial. Ele não está falando igual a gente vê hoje em dia. Por quê? Porque naquela época, os mercadores, eles enviavam nos navios as suas mercadorias, ou seja, os seus alimentos. Então eles enviavam no navio, eles carregavam o navio com os seus alimentos e enviavam, só que eles não sabiam quando que o alimento ia voltar. Ou seja, era exatamente isso que Salomão estava dizendo. Por quê? Porque os mercadores, eles enviavam o alimento sem saber quando aquele alimento retornaria. Então ele quer fazer uma comparação em relação a isso. Ou seja, eles investiam hoje para colher meses depois. E aí ele quer mostrar que é exatamente isso que Deus faz com a gente. Hoje você ora, hoje você pede resposta, hoje você busca, mas uma resposta que você está orando e pedindo pode vir meses depois. Às vezes algo que você está clamando e pedindo a Deus pode vir muitos anos depois. Você não sabe, porque a gente lembra daquela fala da Bíblia que vai dizer que um dia para Deus é como se fossem 100 anos. Aí eu fico: Senhor, por favor, não faz isso comigo não. Vai me dar uma crise assim, ó, andando ansiedade. Ai, meu Deus, e é verdade que é o mal do século, né? Depois que a gente teve o telefone na mão, e aí vem a comparação, meus amigos, é muita terapia e meditação. Mas é exatamente, você ora hoje,
Você vai evangelizar alguém hoje, e a verdade é que se você vai na rua evangelizar, você quer que a pessoa ela aceite Jesus, se converta na mesma hora, ela já venha para cá, viva uma vida com Deus assim, vire líder, tudo de uma vez. Mas às vezes você pregou, você falou, evangelizou alguém, e aquela pessoa ali de fato só vai para a igreja anos depois, só vai se converter muito tempo depois, porque na verdade não tem uma regra. Outra coisa, você semeia amor em um filho. Isso é lançar pão, né? Quando ele vai dizer ali no texto, você lança o pão sobre as águas. É porque você não sabe quando você vai ter retorno. Quando uma mãe e um pai cuidam de um filho, elas estão investindo tempo, carinho, educação. Mas o retorno só vai vir quando vier adulto. E você vai saber, caramba, agora sim eu tô vendo que meu filho ou minha filha virou um homem ou uma mulher de caráter. Agora sim eu tô vendo o que eu plantei. Você só vai colher quando o seu filho virar adulto. E essa é a grande verdade. Isso é lançar um pão. E a gente precisa entender que a fé, quando a gente fala de fé, existe um intervalo aí na fé entre você plantar e você colher. O que você está plantando agora, você não vai colher amanhã. Às vezes, vai demorar um tempo. E aí que entra o problema da incredulidade. Porque a incredulidade, ela vem justamente em querer o resultado imediato. Eu orei hoje e eu quero que o Senhor me entregue minha resposta amanhã. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, tá? Existem casos que você pediu algo para Deus hoje e Ele vai te responder amanhã. Mas a grande maioria, existe um processo que Ele precisa tratar algo em você também. A gente conhece muito também Abraão, a história de Abraão. E em Hebreus 11 ele vai falar: pela fé Abraão saiu sem saber para onde ia. Gente, tá doido? Imagina Deus dizendo para Abraão: vai. Eu vou para onde? Não, vai que depois eu te mostro. Só vai. Imagina se isso acontece com você hoje. Como que você se sentiria? Porque é isso que a gente quer, né? A gente quer já que Deus fale assim, ó, amanhã você vai sair no seu trabalho e o seu chefe vai falar isso, isso e isso. Vai acontecer isso, isso e isso. A sua profissão vai ser assim, assim, assim. A gente quer isso. Essa é a verdade. Eu queria, pelo menos. Se você não quer, você está num estado de espírito muito avançado. Meus parabéns. Mas eu queria que chegasse alguém, me pegasse na rua, uma pessoa que eu não conheço, e falasse: minha irmã, eis que te digo. Olha, você vai fazer isso, isso e isso, isso, isso e isso e pronto. Gente, seria maravilhoso. Mas na verdade é que isso não é assim, né? Essa não é a lógica da fé. A fé é: Deus vai revelar o próximo passo e não o caminho inteiro. Aí a gente vê muito assim, meme na internet, né? Que é exatamente como foi com Abraão. Aí, olha minha filha, faz tal coisa. Aí você, tá bom Deus, mas como? E Deus, minha filha, é só isso. E você vai ter que se virar com aquilo ali, né? Aí entra a dependência, né? Deus, Ele revela o próximo passo, não o caminho inteiro. Sabe por quê? Porque se Ele mostrasse tudo pra gente, se Ele mostrasse o mapa inteiro, é assim, a gente ia confiar no tempo, a gente ia confiar no mapa, a gente ia confiar nas coisas do mundo. Mas ali é onde Ele quer que a gente dependa dEle. Porque quando você não sabe o que vai acontecer, você entra na dependência. Você não fica esperando assim, eu consigo resolver com a força dos meus braços. Não. Você entra e fala assim: Senhor, eu não sei de onde vem, para onde vou, o que está fazendo, mas eu sei que eu tenho uma palavra e é isso que basta. A sua palavra me basta. Sabe o que acontece? Deus recompensa quem semeia, não só quem planeja. Porque para planejar a gente é muito bom. Nós fazemos muitos planos, né? A gente tem aqui o Promises e a gente escreve nosso caderninho de sonhos. Olha, o meu, se você ver, tem muitos. Eu sonho muito, me considero uma mulher muito sonhadora. A gente faz planos, mas a verdade é que Deus quer também uma ação nossa. E qual é a ação que você está tomando em relação aos seus sonhos? Eu quero muito viajar para fora do Brasil. Mas o que você já fez em relação a isso? Você já tirou um passaporte? Você já começou a agir
e andar em direção ao seu sonho? Eu quero, Senhor, eu quero muito um carro novo. Você já foi numa concessionária ver? E às vezes a gente não é muito específico também. E Deus pede isso da gente. Você vai pedir, mas seja específico. Tome uma atitude. A segunda coisa que a gente vai entender aqui é que a fé, ela não espera condições perfeitas. Lá em Eclesiastes 11:4, que a gente leu, vai falar assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Em outras versões, esse cegará quer dizer colherá. Ou seja, é um versículo muito conhecido, a gente já ouviu falar muito, mas ele está falando sobre agricultura. Ou seja, se o agricultor ficar esperando as condições ideais do tempo, se ele ficar falando assim, não, mas hoje não dá porque vai chover demais. Mas agora não vai porque a temperatura tem que estar perfeita. Mas hoje eu não vou plantar porque a terra não está fofinha demais, não sei o quê. Se ele ficar esperando as condições ideais, ele nunca vai plantar. Se o agricultor ficar esperando tudo for exatamente perfeitinho, ele nunca vai plantar. Mas é aí que o texto está querendo mostrar. Sempre vai haver um motivo para adiar. Quando eu estiver preparado. É a mesma coisa com você. Não, porque quando eu estiver pronta, eu vou lá e eu vou pregar. Não, porque quando eu ler a Bíblia inteira, aí eu começo a evangelizar, porque eu tenho que estar pronta. Quando eu terminar, eu me casar, aí a minha vida vai andar. Não, porque quando eu ficar rico, aí ninguém me para. Fiquei rico, agora acabou. Quando? Nós temos muito quando, né? Quando? Mas hoje Deus quer te fazer uma pergunta. Ele quer te perguntar, até quando? Até quando você vai ficar esperando? Até quando você não vai tomar uma atitude em relação aos seus sonhos? Até quando você vai esperar as condições perfeitas para tomar uma atitude? E essa pergunta também me confronta. Porque sabe qual é a verdade? O inimigo, ele não precisa de muitas armas para destruir a sua fé. Ele só quer te manter parado. Se ele te paralisar, ele já conseguiu muita coisa. Às vezes a gente chega aqui na igreja e a gente fala assim, nossa, estou passando por uma provação. Tudo a gente bota o inimigo, né? Tudo é culpa do inimigo. Tô com uma dor de cabeça. É o inimigo. Claro que também a gente não pode deixar de espiritualizar as coisas. Mas às vezes a gente bota muitos créditos para o inimigo em várias áreas. Mas nisso não. A paralisia a gente quer botar na gente. Mas às vezes isso aqui é uma arma que Deus está usando para te paralisar. Às vezes você tem um chamado ministerial. E é muito fácil, é muito legal olhar para mim aqui na frente e falar assim, caraca, é maneiro, hein? E a filha do pastor tá lá pregando a palavra. Mas por que não pode ser você? Você tem 2 braços, você tem 2 pernas, você tem uma boca, 2 olhos. Eu tenho a mesma coisa. A gente está tranquilo aqui, toma. E por que não pode ser você aqui? Deus está te perguntando, até quando? Até quando você vai ficar esperando para agir em direção às coisas que Ele já te entregou? Anota essa frase. Quem espera todas as condições perfeitas nunca começa nada. Se você ficar esperando na sua vida todas as condições perfeitas para você tomar uma atitude, você nunca vai fazer nada, você vai ficar no mesmo lugar. A gente lembra da história de Pedro, né? Pedro, ele só descobriu que podia andar sobre as águas quando ele saiu do barco. Se ele ficasse no barco, ele não ia saber que ele podia andar nas águas. E aí que a gente tem uma chave, porque a gente já ouviu até uma vez, até pregando sobre essa passagem, eu mesma já falei. Os outros, quando viram Pedro andando sobre as águas, antes dele sair do barco, no momento em que ele está tomando uma atitude, os outros começam a falar, que isso? Você tá doido? E isso acontece na nossa vida. Às vezes você vai fazer alguma coisa, que isso? Tá doido? Olha de onde você veio. Não tem como. Mas aí só quem viveu o milagre foi Pedro. Sabe por quê? Porque ele foi o único que tomou uma atitude. Então, para de ficar testemunhando e vendo os milagres dos outros. Começa a viver os seus. E para isso você precisa tomar uma atitude. Você precisa romper, você precisa dar um passo. O barco, né?
uma condição que qualquer um ali podia ter vivido, mas só quem viveu foi quem teve a atitude de romper. O barco, na verdade, né? Eu quero que você pense num barco. Ele foi feito para navegar. A gente sabe disso. Mas o barco, ele pode tranquilamente ficar a vida inteira dele parado ali no porto. Tranquilamente. Só você deixar o barco lá no porto. Mas ele não foi feito para isso. Ele pode viver a vida inteira ali, mas ele não vai ficar. Por quê? Os barcos não foram feitos para ficarem ancorados. E assim também somos nós. A sua insegurança, ela pode te impedir de viver os seus propósitos. A sua insegurança em romper, ela pode estar impedindo os propósitos que Deus quer fazer na sua vida. A terceira coisa é: a fé confia mesmo sem compreender tudo. Quando a gente vê ali no versículo 5 e 6, ele vai falar: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, e aí ele vai dar mais 3 outras observações assim, né, de mistérios que a gente não sabe da vida. O primeiro, a gente não entende como é o curso do vento, de onde ele vem, para onde ele vai, nós não sabemos, e o texto vai falar sobre isso. O segundo, como o bebê é formado, e na verdade, eu acho que para mim é uma das formas que eu mais falo, como alguém não pode acreditar em Deus depois que você vê uma gestação. Gente, é a coisa mais espiritual que existe, é a coisa mais surreal. E aí ele vai falar no texto que é um segundo mistério. E o terceiro é como Deus realiza suas obras. Ou seja, existem limites para as nossas compreensões. A gente não consegue compreender tudo. E a gente tenta. Às vezes a gente quer entender, a gente quer que Deus explique tudo milimetricamente para a gente, mas isso não tem como. A gente quer muitas respostas. Mas sabe o que Deus quer de você? A sua confiança nele. Porque se você confia nele, já tem meio caminho andado para ele realizar o que ele tem na sua vida. A nossa geração, ela sofre porque ela quer controlar tudo. E acontece muito porque, às vezes, foi o que eu falei em relação à comparação. Às vezes você olha na internet e você vê pessoas realizando um sonho que você queria. Você olha assim, às vezes até na igreja mesmo. Nós nos comparamos, a gente vê alguém vivendo algo que você queria viver. E aí bate aquela dúvida: por que, Senhor? Por que aquela pessoa está vivendo isso e eu não consigo viver isso? Mas você sabe qual foi o processo que aquela pessoa precisou passar para viver aquilo ali? Você sabe os sacrifícios que a pessoa teve que enfrentar para estar vivendo aquilo ali? A gente não sabe. Mas quando a gente vê algo já pronto, a gente acha assim: caraca, foi muito fácil. Porque quando a gente vê o dos outros é sempre muito fácil, né? É porque não foi na nossa pele. E a gente precisa entender que a fé e o controle, eles não têm como andar juntos. Ou você larga o controle e confia, ou você não vai conseguir. Porque se você ficar tentando controlar as coisas, você não vai conseguir se entregar. E existe uma peça de teatro bem interessante, que é justamente Jesus está sentado num banco e a gente fala: Senhor, agora o Senhor tem o controle da minha vida. O Senhor pode fazer, vai, toma o controle de tudo. Aí Jesus senta assim, né? Aí daqui a pouco você fala assim: mas Senhor, e se o Senhor fizer assim? Aí começa já a subir no banco. Senhor, e se o Senhor... E se a gente fizer assim, que a gente já pede o Senhor, né? Porque a gente ora assim: Senhor, em concordância, que a nossa oração esteja em concordância, né? A gente quer que o Senhor, Ele realize 100% dos nossos desejos. Mas vamos parar para pensar quantas coisas que você já pediu para Deus, que hoje você olha para trás e fala assim: graças a Deus que não aconteceu. Ainda bem que Deus sabe de tudo mesmo, senão eu estava lascada. Nem sei se podia falar essa palavra, gente. Lascado, pessoalmente, assim, né? Se foi feio, perdão. Mas essa é a grande verdade. Se Deus fizesse tudo que a gente quer, 100%, vai chegar numa hora que você vai falar assim: ufa, ainda bem. Porque às vezes a gente também é bem ruinzinho com o controle da nossa vida, né? E eu quero dar um exemplo de uma pessoa que confiou em Deus, que largou o controle, que é o meu personagem assim que eu amo. Eu tenho um xodó por ele. Quando eu chegar no céu, eu vou dar um abraço nele. Que é José. José, ele recebeu um sonho. Mas ele não sabia quando que ia ser realizado aquele sonho. Depois daquele sonho, o menino foi vendido.
O menino virou escravo. Ele foi preso. Olha a história de José. Gente, eu acho que é uma história que a gente tem que reler toda hora na Bíblia. A gente precisa reler essa história para a gente colocar na cabeça que a gente acha assim. Você acha que José não queria ter um sonho e falar assim, amanhã, agora, ó, meus irmãos já estão aqui, ó. Mas não é assim. Existe o tal do processo. E o negócio difícil é esse negócio, né? Processo. Falar é tão bonito. A gente posta lá frasezinha no Instagram. Estou vivendo os processos. Por fora do Instagram. Senhor, me ajuda. José recebeu um sonho e viveu isso. Mas você não acha que durante anos, enquanto ele estava vivendo isso, você não acha que ele também questionou? Você não acha que quando ele estava vivendo isso, quando ele tinha sido vendido, ele virou escravo? Cara, ele foi vendido pelos próprios irmãos. Vocês não acham que ele também não questionou? Ele também era humano. Você não acha que ele pensou que Deus tinha esquecido dele? Vocês não pensam nisso? Ou vocês acham que ele foi passando por tudo e falando assim, não, mas é isso daí. Vocês não acham que ele pode ter pensado que aquele sonho era uma mentira? Com certeza, José pensou. Mas a verdade é que Deus estava escrevendo uma história que José ainda não conseguia ler. Ele não conseguia ter dimensão. Imagina quando José chegou no palácio. Meu Deus! E às vezes na nossa vida, a gente só vai conseguir entender os propósitos de Deus olhando para trás. Porque quando você passou pelas coisas, você vai olhar para trás e falar assim, caramba, Senhor, agora eu entendi. Agora fez sentido. Agora, nossa, eu precisava ter passado por isso mesmo. Isso me fortificou, isso me fortaleceu a minha fé. Isso aumentou o meu nível de proximidade, de intimidade com o Senhor. Mas será que se você não tivesse passado por tudo, hoje você estaria aqui? Será? Será que se você não tivesse vivido toda a podridão, tudo de ruim que aconteceu com você, você estaria aqui hoje? Se faz essa pergunta. Será que eu estaria aqui? Se não fosse Jesus? Se não fosse entender e viver na dependência dele, olhar para trás e refletir o que ele fez na minha vida? Você nunca vai perder aquilo que você entrega na mão de Deus. Quando você confia algo a Deus, pode parecer que às vezes, ai caramba, o controle está perdido. Mas quando você confia algo a Deus, ele não perde o controle da situação. E quando um agricultor, ele enterra uma semente, durante dias está parecendo que nada está acontecendo. Você plantou lá algo, você está achando assim, caramba, nada está acontecendo. Você está olhando ali para a terra, mas existe uma raiz crescendo para baixo. Porque antes de Deus te fazer crescer para cima, primeiro ele está fincando você, firmando você na rocha. Então antes de uma planta ou de uma árvore crescer para cima, primeiro ela está se firmando. Nem todo silêncio significa ausência de Deus. Nem todo. Quando Deus estiver em silêncio com você, nem sempre. Às vezes ele está, é um crescimento invisível. Você está crescendo para baixo. Ele está te fortalecendo. Ele está te preparando para depois você falar assim, agora sim. Agora isso aqui fez sentido. E eu quero fazer 3 aplicações práticas disso. Porque a verdade é que quando a gente ouve uma mensagem, a gente recebe aquilo de Deus, mas como que eu vou aplicar isso na minha vida? Essa é a grande questão. E a primeira coisa, se você quiser anotar, fica à vontade. A primeira coisa que você precisa é lançar o pão da obediência. Talvez Deus já falou com você. Ele já te deu um direcionamento, mas Ele está esperando você sentir a coragem de tomar uma atitude. A obediência, ela quase nunca começa com emoção. Ela quase nunca começa. Ela vai começar com uma decisão. Deus está esperando uma decisão sua, um posicionamento seu. Você precisa tomar um posicionamento. Porque a gente vai ver na história, Noé, ele parecia doido na época dele. Ele construiu a arca antes da chuva.
E para aquele tempo, as pessoas achavam e debochavam dele. Mas ele tinha tomado uma decisão. Eu recebi uma palavra e eu vou caminhar em direção a isso. Se você tem uma palavra, é isso que basta. Josué, ele pisou no Jordão antes mesmo das águas se abrirem. Existia uma decisão, um posicionamento, e Deus está querendo isso de você. A obediência é você abrir espaço para Deus agir na sua vida. E Ele quer fazer isso. Mas existe uma pergunta que eu quero fazer para você. O que Deus pediu, já te pediu, e você ainda não fez por medo? O que Deus já te pediu, que você está com medo, e você precisa tomar uma decisão? Às vezes essa noite, Ele está falando com você, Ele está te encorajando, para você ter certeza que é Ele que está falando. Eu sou só a mensageira. Ele me mandou aqui essa noite para te falar, sai da zona do medo. Para. Você já parou para pensar no tamanho do pai que você tem? Eu lembro que um tempo atrás eu estava aqui na igreja e meu pai pregou uma mensagem e ele tinha começado falando sobre um sonho que ele teve. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas eu me recordo que nesse sonho tinha uma criança endemoniada e ele falava, e quando ele sentiu medo, o que Deus falou para ele? Fala do pai que você tem. E por que quando a gente está numa situação de medo, a gente esquece do pai que a gente tem? A gente acha que as circunstâncias são muito maiores que o nosso Deus. Mas quem é teu pai? Você está esquecendo quem é teu pai? Essa noite eu estou aqui para te lembrar o pai que você tem. Ele está contigo. E não importa a situação, não importa se você está com medo, vai com medo mesmo. Existe um caminho, uma vida brilhante atrás da porta do medo que você pode atravessar e você pode viver com Deus. A segunda aplicação para a sua vida é: pare de viver dominado pelo medo. Ela está em concordância. Quantas oportunidades nós perdemos porque imaginamos que a gente cria cenário que está tudo dando errado. Ai, meu Deus, eu não vou fazer isso não, porque se eu fizer, pode acontecer isso daqui, e ai, meu Deus, eu não vou fazer isso não. E se? Eu já assisti um filme, que é bem legalzinho assim, que ele chamava E Se? E esse filme, ele vai relatar isso, uma menina que jovem, ela engravida, e aí ela tem que mudar todos os planos que ela tinha traçado para a vida dela, ela tinha planejado tudo. Ela planejou um futuro brilhante para ela, mas ela engravidou na adolescência, e ela teve que agora, lidar com esse novo destino dela. E aí ela começou a mudar o curso, enfim. Quando chega uma parte, ela começa a viver como se ela não tivesse com filho. Então, é como se nada daquilo que ela viveu fosse um sonho. Tudo que ela viveu, de engravidar na adolescência, foi um sonho. E aí ela começa a viver tudo que ela tinha planejado. E aí o filme vai falar, mas essa não foi a realidade. Ela ficou no e se. E essa é a verdade. E se eu fizer, e se eu... Para de criar cenários. Quando você começa a criar muitos cenários, eu quero muito fazer aquela prova. Mas e se eu não passar? Eu quero fazer muito aquela viagem. Mas e se eu faltar o dinheiro e eu não conseguir, eu passar vergonha? Eu não sei falar a língua. Meu Deus, eu não sei falar aquela língua do país, então é melhor nem ir. Mas e se as pessoas... Eu quero muito pregar a palavra, mas e se eu gaguejar? E se eu falar alguma palavra errada e as pessoas vão estar me olhando, elas vão me julgar? E daí? Você só vai saber se você fizer. Essa é a grande verdade. E Deus está te chamando essa noite para você parar de viver guiado pelo medo. Nós vivemos isso, e eu vou ser sincera aqui que é uma coisa que eu, como jovem, porque para falar isso, como eu falei no início da palavra, Deus está falando comigo. E hoje, a gente vive buscando muita aprovação das pessoas. A gente quer mostrar muito para as pessoas que a gente é bom, que a gente conseguiu algo, que a gente tem algum resultado. E às vezes a gente vai fazendo coisas que a gente nem quer para se provar. Mas será que você não tem que olhar e perguntar assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Parar de querer ficar se provando para as pessoas e começar a olhar para si e perguntar, é isso mesmo que Deus quer de mim? Será que não é isso? A decisão que eu preciso tomar, eu não preciso da aprovação das pessoas.
Porque cantar "eu não preciso ser reconhecido por ninguém" é muito fácil. Mas na hora que você começar a ser esculachado pelo Evangelho, eu quero ver se você vai continuar sendo cristão. Na vida, nós já sabemos desde o início que como cristãos vai chegar uma hora que pra gente vai ficar muito difícil. Será que a sua posição ela vai estar condizendo com o que você acredita? O Espírito Santo está te mandando, para de viver guiado pelo medo. Você tem que viver guiado pela fé. E não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil. Não é fácil para mim também. Eu também tenho medo, eu também choro, eu também questiono. Mas eu vou com medo mesmo. Eu estou me tremendo, eu estou com medo. Mas eu vou com medo mesmo. Porque o meu Pai, o que está do meu lado, ele é muito maior. E se eu estou com ele, acabou. Ou seja, pare de viver dominado pelo medo. Se você está adiando um ministério, para agora, você vai começar. Se você sonha em servir no Kids, seu sonho sempre foi servir no Kids, então agora você vai tomar postura e você vai lá servir. Você vai falar, eu estou me colocando aqui, ó. Eu quero servir no Kids. Eu estou com ousadia. Você pode viver coisas grandiosas quando você tomar uma atitude, dá um passo e você vai ver o que Deus vai fazer. Se você sonha em ser da Frisson, toma atitude. Você vai ver quanto Deus pode te usar. O quanto Deus pode fazer pela sua vida. Se você essa noite está deixando de perdoar alguém pelo medo, o medo de ser rejeitado. Às vezes você precisa perdoar alguém, liberar o perdão, mas você está pensando assim, eu não, tá com o ego. Ó, o ego tá aqui, ó. Mas sabe o que acontece? O ego vai te levar lá no topo e você vai ficar lá sozinho. O ego pode te levar num lugar muito alto. Ele leva. A gente fica se achando, mas a gente fica lá sozinho. Quando você olhar ao redor, não vai ter ninguém do teu lado. O medo está te impedindo de você pedir perdão ou perdoar alguém. Mas nessa noite o Espírito Santo está mandando te dizer, perdoa, libera. Você vai ver que você vai começar a ficar em paz. A vida tem paz quando a gente está em paz com as pessoas. Se você está evitando de dar um passo importante na sua vida porque você está com medo, essa é a palavra de Deus te falando hoje. Pode dar um passo. Dá um passo que Ele vai colocar o chão. E se você está escondendo algum talento, dá um passo. Como eu falei, nossa, eu sonho em pregar a palavra do Senhor. Começa a praticar. Sabe como que você pode começar? Aqui, ó, na sua casa. Você não precisa começar aqui, não. Você pode pegar o seu telefone, começa a se gravar. Vocês já pararam para pensar que se você fizer um vídeo, você postar no Instagram, anunciando a palavra de Deus, e você tem 100 visualizações, gente, 100 pessoas te olhando? Aqui, ó. É isso aqui. Coloca isso no auditório. Às vezes a gente quer assim, né? Eu quero viralizar, eu quero 50 mil visualizações. Vocês já pararam para pensar que 100, 200 pessoas visualizando é muita gente? E às vezes é exatamente essa uma pessoa que estava precisando ouvir exatamente o que você está querendo falar? Então Deus não precisa começar a fazer grandes coisas na sua vida, no muito não. Ele já não vai te começar, às vezes, colocando num pedestal, não. Ele vai começar nas pequenas atitudes a se revelar. Ele vai começar a revelar as coisas para você em pequenos detalhes. Quem vive olhando para o vento nunca planta. Mas quem olha para Deus encontra coragem. Que nessa noite o Senhor encontre aqui os nossos corações corajosos. Pessoas que rompem, que mesmo com medo elas avançam. A terceira coisa é, continue semeando mesmo sem ver o resultado. A gente às vezes a gente fala assim, mas eu já orei tanto. Eu mesma, né? Agora, a minha vida inteira eu falei para todo mundo que o meu propósito de vida sempre foi casar. E por muito tempo as minhas amigas, as pessoas que andam ao meu lado, me viram chorar no engano. Quando eu vi alguém namorando, as minhas lamentações para Deus, eu falei, Senhor, é tão simples, que é isso?
Tem 7 bilhões de pessoas no mundo e eu não vou ter uma pessoa para andar comigo? Não é possível. Você tem alguma coisa errada, a conta não tá fechando. Ô, Glória. Ai, tô noiva, tem que aproveitar. Ai, cheguei a bater o dente. Desculpa, isso nem estava planejado. Mas a grande verdade é essa. Por muitas vezes eu subi para encontro, reencontro, fruto fiel, e eu via pessoas e casais abraçados, chorando, e eu chorei e falei, por que não sou eu? Por que eu não estou vivendo isso? E doeu, porque você às vezes você está sonhando muito com algo, você olha para alguém vivendo o que você quer, aquilo machuca. Pode ser simples, esse era o meu sonho. A verdade é que desde pequena eu sempre falei, Senhor, eu quero ser uma mulher que honra o Senhor no meu lar. Eu quero ser uma mulher casada, eu quero ter filhos, eu quero viver isso. E isso é o meu sonho, mas eu não sei qual é o seu. Às vezes o seu sonho nunca foi esse. Às vezes o seu sonho sempre foi ser um grande ou uma grande mulher empresária. Eu não sei qual é o seu sonho, mas pode ser, o meu pode ter sido simples para você. Mas eu sei qual era o meu sonho. E por muitas vezes eu orei, eu chorei, eu falei, Senhor, por quê? Quantas vezes, às vezes você vai evangelizar alguém, você vai falar, eu já tentei, eu já fiz, mas Deus vai dizer assim para você, pela manhã, semeia a tua semente e à tarde não retires a mão. Não para. Não para. Continua sendo fiel. Continua servindo, continua orando, continua buscando, continua amando a presença, a palavra, continua se empenhando. Você não sabe qual é a semente que vai produzir o fruto. Você não sabe qual é a semente que vai gerar uma grande árvore e você vai falar, era essa a colheita que eu precisava. Muitos milagres chegam justamente quando a gente está pensando em desistir. Quando a gente fala, eu não quero mais. Não, eu desisto, eu não aceito mais, eu estou buscando, eu estou fazendo, os outros ali, e aí volta para a questão da comparação. O outro acabou de entrar na igreja, já está vivendo tudo que eu pedi há anos. Por quê? Porque, e aí quando você está querendo desistir, o Espírito Santo chega para você e entrega o seu milagre. Então não para, continua buscando, continua clamando. Se você quiser anotar isso, o Espírito Santo falou muito forte para mim. A fé que agrada a Deus não é a fé que entende tudo, é a que obedece. Não é a que vê primeiro, mas é a que caminha primeiro. Não é a que espera as circunstâncias mudarem, é a que se recusa a ficar parado, porque sabe em quem crê. Essa noite, eu sei que podem existir aqui pessoas que estão paradas. Pessoas que estão paralisadas pelo medo, pela frustração, pela ansiedade, eu sei. Ou pessoas que estão esperando um sinal de Deus, um sinal perfeito, algo para ela continuar obedecendo. Mas Deus não está procurando pessoas que tenham todas as respostas. Ele está procurando aqui pessoas dispostas a obedecer. O Espírito Santo aqui, ele quer um coração que está disposto a confiar, a entregar o controle na mão do Espírito Santo e falar, eu estou aqui, eu me prostro diante de ti e eu confio. Eu posso não estar entendendo, mas eu vou obedecer. Eu posso não estar vendo, mas eu vou continuar, eu vou permanecer. Hoje o Senhor, Ele está nos convidando a deixar o porto. Você não foi feito um barco para ficar preso no porto. Ele está te convidando essa noite para deixar o porto e lançar os pães sobre as águas. A promessa de Deus, ela pode não ser uma resposta imediata, mas a colheita é certa no tempo dele. As respostas, elas podem não aparecer no tempo que você está esperando, mas ela é fiel, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Se Ele te fez uma palavra, Ele te entregou algo, você pode ter certeza. Não sabe como, não sabe quando, mas ela vai acontecer. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu não sei quais são os seus sonhos. Eu não sei quais são os seus motivos, as suas razões.
sei o que você tem buscado em Deus ultimamente, mas Deus está te chamando essa noite para dar um passo de fé, um passo de coragem, para você romper, sair da zona do medo e viver os planos de Deus. Ele não nos convida para sermos crentes que ficam parados, mas crentes que avançam, crentes que vão atrás, crentes que mostram, porque quando o Senhor fizer as coisas na sua vida, você vai usar como testemunho. Você vai olhar e você vai falar assim: eu estou vivendo isso porque o Senhor me prometeu e Ele cumpriu. O Senhor, Ele vai deixar você passar por situações para que isso seja seu testemunho, para que você pregue para as pessoas, para que você fale: o Senhor que fez isso. Então, essa noite, feche os seus olhos, começa a pensar nos sonhos que estão adormecidos, os sonhos que você está com medo, as decisões importantes, as coisas que você precisa tomar de decisão para não ficar parado, para que você, de fato, viva o sobrenatural de Deus. Sem